Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Hélida Helena da Silva Oliveira. Ela é analista jurídica do Ministério Público do Estado do Pará, vinculada ao Escritório de Proteção de Dados da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Ela é bacharel em Direito, especialista em Direito do Estado, pós-graduada em Direito Público e mestranda em Direitos Fundamentais. Olá, doutora Hélida, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Uma grande satisfação estar aqui, poder fazer parte dessa entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço a sua presença e hoje nós vamos continuar falando do tema da semana passada, que é um tema muito interessante, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, nós vamos dar seguimento ao videocast da semana passada, porque muitas coisas ficaram para esclarecer, e a doutora Hélida gentilmente veio atender o nosso convite para falar sobre esse tema que ela domina com tanta proficiência. Doutora Hélida, qual a importância da LGPD para a sociedade? Bom, o direito à proteção de dados, ele foi elevado a um direito fundamental. Hoje ele é previsto constitucionalmente. Perfeito. A proteção aos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Certo. Então, a LGPD veio justamente com esse intuito de garantir a proteção desses dados pessoais, né? Garantir que os dados pessoais dos cidadãos sejam tratados de forma segura, de forma respeitosa, garantindo com isso esse direito à privacidade, o direito à proteção de dados. Esse foi o fundamento do advento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A senhora poderia citar exemplos práticos de violação dos dados? Temos muitos exemplos práticos. Os mais comuns é o próprio vazamento de dados de clientes por empresas, ataques cibernéticos a sistemas governamentais, sistemas corporativos, e a própria falta de atenção à lei no tratamento de dados pessoais, né? E ocorrem muitas denúncias de mau uso dos dados pessoais, de acessos não autorizados. Esses são os maiores exemplos que nós temos. Porque eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que o acesso aos dados dentro de uma grande corporação, seja pública ou privada, ela não fica centralizada na mão de uma só pessoa, né? Sim, então, sim. por exemplo, se você vai a um hospital, a uma clínica médica, vamos falar, que são dados muito sensíveis, né? Vai passar pela mão de um atendente, vai passar pela mão de uma outra pessoa, de um enfermeiro, de um médico. Então, toda essa informação sobre o paciente, ela tramita, né? Sim, sim. E essa tramitação, e aí eu lhe pergunto, essa tramitação, ela pode dar margem a vazamento de informações, né? Sim, sim. Em algum momento, uma informação dessa pode vazar. Inclusive, você falou a respeito dos dados de saúde, que já foi mencionado anteriormente, que são dados pessoais sensíveis, ou seja... por isso que eu citei esse exemplo, que é mais fácil para as pessoas compreenderem. Eles merecem um tratamento, um olhar mais cauteloso em relação a isso. Porque seria uma violação da intimidade muito forte, né? Sim. Essa sensibilidade é muito forte, justamente porque dados sobre saúde podem revelar enfermidades que o paciente gostaria de manter no anonimato e não quer que seja espalhado, não quer que as outras pessoas fiquem sabendo, né? E a LGPD veio com esse intuito, né, de estabelecer mecanismos de segurança justamente para coibir, para proibir esse tipo de vazamento de informações. Sim. Então, os exemplos mais práticos são vazamentos de dados de clientes por empresas, ataques cibernéticos a sistemas corporativos, a sistemas governamentais, mau uso dos dados entre aplicativos de internet também. De um modo geral, as empresas e os órgãos governamentais, eles estão preparados para repelir esse tipo de ataque?
é o que nós estamos tentando criar essa cultura. Criar a cultura de proteção de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, mas teve uma vacácio legis aí de 2 anos, entrou em vigor em 2020. Então, é uma lei que ela ainda precisa ser amadurecida, ela ainda precisa pegar, como a gente costuma dizer. E as empresas e os órgãos públicos estão caminhando bem nesse sentido, né? Estão se ajustando, estão melhorando, se adaptando. E esse é o nosso objetivo, né, enquanto propagador desse conhecimento. E como é que a LGPD ela pode prevenir os casos de violação de dados? Existe algum dispositivo legal na própria LGPD que previne isso? A LGPD ela tem diversos dispositivos, né, para ajudar justamente nessa prevenção de violação de dados, né, de acessos não autorizados. Dentre eles é o consentimento do titular, né, ou seja, o titular é o proprietário daquele dado. O dado não é da empresa, o dado não é do órgão público, o dado é do próprio titular. Então, através do consentimento, é um mecanismo de proteção, ou seja, aquele dado só será tratado com o consentimento do titular. E os próprios mecanismos de segurança também para as empresas privadas e órgãos públicos que a LGPD traz, né, para evitar esse tipo de mau uso do dado pessoal. E qual o papel do Ministério Público na fiscalização do cumprimento da LGPD? Como as vítimas podem denunciar casos de violação de dados pessoais? Bom, o Ministério Público tem o papel de fiscalizar o cumprimento da LGPD, através da investigação de denúncias que chegam, né, de violações de dados, através da proteção dos próprios direitos individuais dos titulares. E o Ministério Público tem, hoje, o que, inclusive, está disponibilizado no site oficial do MP, um sistema chamado LGPD Cidadão. Por meio desse sistema de fácil acesso, com formulários específicos, o cidadão pode formular reclamações, pode formular denúncias, requerimentos, e bem como fazer a consulta processual, né, de algum processo que esteja tramitando dentro do Ministério Público que tenha a ver com essa temática de privacidade e proteção de dados. Ou seja, consultar a denúncia que ele faz, o andamento. Consultar a denúncia, fazer reclamações, tudo por meio desse canal disponível no nosso site do Ministério Público do Pará. Doutora, hoje a LGPD ela prevê qual penalidade para quando alguma instituição viola ou divulga indevidamente, ou viola de qualquer modo esses dados que devem ser protegidos? Bom, a LGPD ela estabelece desde advertência até multas. Não há sanção de natureza penal ainda. Não, inclusive nós estamos no aguardo aí da LGPD penal, que será editada, assim como a gente crê que daqui a um tempo haverá uma LGPD que trate dos direitos do idoso, dos direitos da criança e do adolescente, que são todos esses nossos microsistemas que nós temos e que precisam de proteção. A tendência é expandir. Mas, por enquanto, não há nenhuma... Por enquanto, não há nenhuma infração considerada penal na hipótese de violação. Isso. Em sua opinião, quais são os principais desafios do direito digital? São muitos. É um direito novo, relativamente novo. E que evolui rapidamente. Evolui rapidamente. Então, o que eu posso lhe trazer, que o principal desafio é justamente a rapidez com que a tecnologia avança. E a nossa legislação, né, vigente, existente, não consegue muito acompanhar. Então, existe muito esses entraves, a própria complexidade das situações que envolvem dados pessoais. E hoje em dia a gente vive num ambiente cada vez mais digital, cada vez mais globalizado. E outra coisa, a mudança, né, dos sistemas,
eu não sei se eu estaria utilizando o termo correto, mas a invenção de novos sistemas mais modernos, mais adiantados, eles acontecem de uma rapidez estúpida, né? Estúpido. Em um ano você muda tudo, você tem uma mudança Isso. gritante num sistema que era algo menor e que passa a ser algo grandioso e complexo, né? Exatamente. Então isso é bastante desafiador, de um modo geral, até para que o legislador possa criar regras que acompanhem esse desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Então, a complexidade é muito grande. Ao mesmo tempo, a velocidade da tecnologia, e o desafio maior realmente é esse, é de o legislador conseguir acompanhar a tempo toda essa evolução para garantir cada vez mais a proteção desse direito fundamental, né, da proteção de dados pessoais. Doutora, vamos falar um pouquinho de algoritmos. Vamos. O que são algoritmos e como podem impactar na vida do cidadão, na vida das pessoas em geral? Os algoritmos, eles são conjuntos, podemos dizer assim, de informações que orientam sistemas computacionais a executarem tarefas específicas. Sim. Isso é, grosso modo, o que vem a ser um algoritmo. Um algoritmo, hoje em dia, ele impacta diretamente na vida de todos nós. De todos nós. Desde a possibilidade de fazer escolhas por Sim. nós. Eles impactam diretamente na condução das opiniões públicas, na condução das tarefas mesmo que um ser humano, que uma pessoa pretende. Como, por exemplo, numa rede social em que você começa a pesquisar assuntos sobre LGPD, você começa a curtir legisladores, curtir, como fala na linguagem, né? Temáticas sobre LGPD. Então, automaticamente vão começar a ser sugestionados para você aqueles assuntos de LGPD. Quem nunca falou aquela questão assim, parece que o Google adivinha os meus pensamentos. E adivinha mesmo, E adivinha, né? mesmo. É mais ou menos nessa caminhada que os algoritmos, eles estão aí, né? Eles selecionam aquilo que você está vendo, que você está... Ele percebe o interesse sobre determinada temática e começa a te oferecer, né, serviços, produtos em cima daquilo que você pesquisa, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, também podem ser muito nocivos à sociedade, caso não sejam utilizados com ética, com Sim. transparência. Então, esse é o lado, digamos assim, nocivo do mau uso dos algoritmos. E a LGPD, ela prevê alguma coisa sobre isso? Sobre a má utilização de algoritmos? Por enquanto, não. A LGPD, ela vem falando da proteção dos dados pessoais. Mas ao tema algoritmos, inteligência artificial, proteção de dados, de uma certa forma, ele está todo interligado. Sim, claro. Está todo interligado e a gente volta para aquela discussão de um desafio do direito digital, né? A tecnologia ela evolui com muito maior rapidez do que a nossa legislação. Então, ainda tem muita coisa para ser trabalhada, ainda tem muita coisa para avançar nesse sentido. Toda vez que surge um direito novo, né, no caso, quando começou a se tratar no mundo do direito sobre informática de um modo geral, né, as dúvidas começaram a surgir e aí, então, o legislador teve que atuar. Isso é natural em qualquer direito, por exemplo, direito ambiental, que também é um direito novo, apesar de ser um pouquinho mais antigo, mas também é um direito novo e que muito se discutiu, a legislação ambiental, para se chegar ao que tem hoje. E tem muita coisa ainda para mudar, muita coisa para acrescentar, enfim, até o direito civil, que tem aí 2.000 anos, todo tempo surge necessidade de alterações, né, que dirá esses direitos novos. Muito novos. Né? Por falar em inteligência artificial, como é que ela está sendo aplicada atualmente? A inteligência artificial ela é justamente a capacidade
da máquina imitar o comportamento humano e tomar decisões. Sim. Grosso modo, é o que vem a ser a inteligência artificial. Hoje, ela vem facilitando muito, muito a vida das pessoas em vários setores, né, em vários ramos. Seja no setor de saúde, no setor de logística. A inteligência artificial também vem para resolver grandes complexidades, grandes problemas mesmo, bem complexos, que às vezes necessita de uma maior rapidez de solução. Então, ela tem várias vertentes. Também, voltando para a questão da ética, né? Assim como o mau uso dos algoritmos pode ser muito nocivo, o uso também da inteligência artificial pode trazer prejuízos para a nossa sociedade. E benefícios? Quais são os principais benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade, na sua opinião? Automação, né? Maior rapidez na tomada de decisões, de processos, uma melhoria nos diagnósticos, principalmente nos diagnósticos médicos. Sim. A inteligência artificial ela também pode auxiliar também nas condições meteorológicas, nas condições de tempo. Então, pode, sim, vir a trazer bastante benefícios para toda a sociedade. E quais são as preocupações éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial? Eu vejo que a inteligência artificial ela traz um problema social no que tange ao desemprego. Devido à automação, está se substituindo muito, a meu ver, a mão de obra humana em determinados ramos pela inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que a inteligência artificial ela pode induzir preconceitos, discriminações, pode afetar negativamente aqueles grupos mais vulneráveis, serve também para o controle social. Então, a inteligência artificial ela tem que ser muito, muito bem utilizada. Não é à toa que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei justamente para delimitar qual é que é o marco civil da inteligência artificial no Brasil. Existe um projeto de lei que vem regulamentando toda essa questão. Direitos, deveres, sanções e todo o limite, até onde que a gente pode, né, utilizar a inteligência artificial. Doutora, e como é que as pessoas podem se educar sobre seus direitos e responsabilidades em relação à proteção de dados? Como é um assunto muito novo, existem já alguns materiais a respeito, né? Existem já uma boa bibliografia, bons doutrinadores que estão escrevendo sobre o assunto. Ao passo que também existem campanhas publicitárias, panfletos nas organizações, nas empresas privadas, né? O próprio escritório de proteção de dados, que é onde nós trabalhamos e prestamos assessoria técnico-jurídica, elaborou uma cartilha. Nessa cartilha, elaborada pelo EPD, como nós chamamos, tem os conceitos de dado pessoal, de tratamento de dados pessoais, vem trazendo quem são os novos atores, né, que trabalham e atuam dentro da LGPD. Lá se fala da figura do controlador, lá se fala da figura do encarregado de dados. Então, tem essa cartilha que está muito didática, bem inteligível, disponível a todos no site do Ministério Público. E o Escritório de Proteção de Dados também elaborou um vídeo. Tem um vídeo institucional também que orienta membros, orienta servidores, colaboradores do MP no entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que também está disponível a toda a sociedade. Ótimo. Doutora, a senhora me informou que nós teremos um evento sobre a LGPD. Sim, teremos. Vamos falar um pouco disso até para divulgar, para que as pessoas possam teremos saber um grande evento. Quem vai promover, onde será, quem pode participar. No dia 27 de junho, vai haver em Belém o 3º Encontro Nacional dos Encarregados pelo Tratamento de Dados.
e vai ser na nossa sede, aqui no Ministério Público do Pará. Então, vem encarregados de Ministérios Públicos do Brasil, né? E vão ser várias palestras, vão ser rodas de conversa, vai ser um evento engrandecedor que também tem como a sociedade em geral participar por meio de inscrições no site do Ministério Público também. Então, é dia 27 de junho. Sim. O evento é o terceiro Esse mês. encontro nacional dos encarregados pelo tratamento de dados pessoais, que vai ocorrer aqui em Belém. Que bom. Nós aguardamos a todos vocês, né? E o evento será presencial, será transmitido por YouTube? Ele será presencial. Mas não será transmitido? Não, será 100% presencial. Ótimo. 100% presencial. Então, a quem estiver interessado é só procurar a inscrição no site do Ministério Público. É isso? Isso. Ótimo, excelente. Eu espero que vocês tenham sucesso nesse evento e que isso possa servir para divulgar cada vez mais essas informações. Doutora, foi muito obrigada. Imenso prazer recebê-la aqui, especialmente para falar de um tema tão importante. E a casa está aqui aberta para qualquer uma outra entrevista sobre esse tema e sobre temas correlatos que a senhora queira falar, não só a senhora como outras pessoas, outros participantes do Ministério Público, que é um órgão que agrega muito para nós aqui e que eu tenho muito prazer em entrevistar as pessoas oriundas deste órgão, que é muito importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, Raul. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição para uma outra conversa. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.